O combate a 241, a meu ver, ele está sendo feito de forma parcial. Porque o combate a 241 está sendo feito só do ponto de vista do lado das despesas. Eu acho que isso é um erro. Por que está se fazendo a 241? É para estancar o processo de aumento das despesas que levava ao aumento da dívida e aí o escalar final. Então, se nós não incluirmos neste projeto de luta contra aquelas restrições que os movimentos sociais vão ter com a PEC, por causa da eu não chamo de congelamento, mas o bloqueio das despesas, porque elas não poderiam aumentar, é você falar do aumento das receitas. Esse governo tem, mais que o diabo, falar em aumento de impostos. E eu acho que isso é legítimo, que nós falamos, nossa bandeira é aumentar os impostos por aqueles que podem pagar. Exatamente. É isso que temos que fazer também, e não ficar dizendo somente as críticas da PEC 241 por lado das despesas. Bom, isso para começar. Agora, em relação às questões específicas que foram levantadas aqui, eu diria o seguinte: qual é a diferença entre nós e os nossos queridos irmãos de Norte-América? É que eles, pessoal, são o Banco Central do mundo. Eles emitem a moeda que é usada por todos nós. Quem é que você tem mais confiança para deixar o seu dinheiro? No Tesouro Americano, comprando títulos do Tesouro Americano ou comprando bônus do Paraguai? Não tem como. A quantia de dinheiro que rola no mercado financeiro é tão grande que países como a China, por exemplo, que tem 3 trilhões em reservas, mantém a maior parte desse dinheiro aplicado nos Estados Unidos. Como todo mundo aplica o dinheiro lá, eles põem uma taxa de juros próxima do zero. E prazos de pagamento longuíssimos. Essa dívida não custa nada para eles, porque eles oferecem segurança. As pessoas ricas têm que ter uma coisa chamada segurança de onde deixar o seu patrimônio, seja na forma fluida como o mercado financeiro, seja na forma de terrenos, seja na forma de imóveis, de construção, seja na forma de outras formas de riqueza. Tem que guardar. Onde é que vai guardar? Uma forma de guardar isso é lá no cofre do Tesouro Americano, que é o mais seguro que tem. Nem a Alemanha oferece esse seguro, porque um banco lá anda a mão das pernas. A França também não, a Inglaterra também não, está quebrando quebra. Então, os americanos podem se dar esse luxo, mas nós não podemos. Nós não podemos, porque a nossa dívida é uma dívida de curto prazo e é grande, embora digam, não é tão grande quanto 100% do PIB e tal, mas está chegando lá. E uma dívida de curto prazo exige do devedor um pagamento mensal muito alto. Como eu mencionei aqui, 80 bilhões o governo tem que rolar todo mês. Isso é um prato cheio para o mercado financeiro. O mercado financeiro vive em grande parte disso, dos juros que recebe por financiar a dívida pública brasileira. Agora, a culpa é dos bancos? Os bancos eu não sei o que eles são, mas não é por isso que eu vou dizer que a culpa da taxa de juros ser alta é deles. É exatamente do governo que deve muito. Quando o governo deve muito, depende muito do setor financeiro e tem que pagar uma taxa de juros imposta porque ele dá crédito. Essa é a equação. Então, o governo tem que dever menos. Para dever menos, ele precisa equacionar as suas despesas e as suas receitas. É simples isso. Por isso é que eu acho que essa questão tem que ser olhada também do lado das receitas, coisa que esse governo não tem coragem de mencionar, porque causa um desassossego entre os empresários. Porque eles sabem que os impostos vão incidir sobre aqueles setores mais ricos e que podem pagar. Esse é o foco que nós devemos ter. Então, em relação ao problema da diferença com os americanos é essa. A nossa dívida é grande, e um juro alto e de curto prazo. Então, ela pesa muito. A dívida americana não pesa grande coisa para o governo americano, mas a nossa pesa, e pesa cada vez mais. É preciso estancar isso. Você faz isso contendo despesas ou aumentando receitas, ou fazendo as duas coisas.
A estratégia desse governo é conter as despesas com essa PEC aí de 20 anos. Dizer aos empresários, ó, aquela trajetória suicida, nós não vamos mais continuar. Então, os senhores invistam. Isso não está garantido ainda. Mas se houver a retomada das atividades econômicas, as receitas governamentais dos 3 níveis do Pacto Federativo vão aumentar. Não só da União, Estados e municípios. E isso vai dar um alívio nas contas públicas. Agora eu me pergunto, essa história dos 20 anos, se a economia se recupera em 5 anos, por exemplo, e começa a entrar mais dinheiro, mais além que você possa formar um superávit primário, você acha que o governo, qualquer que ele seja, entrando mais dinheiro, não vai gastar mais dinheiro? Essa PEC vai ser um empecilho porque eu congelei, ou melhor dito, eu bloqueei as despesas quando essa PEC for aprovada? Não, ele vai gastar mais. E se for necessário, faz outra reforma constitucional. Porque não há nenhuma lógica no governo que tem mais dinheiro, que está arrecadando mais, que não vai gastar mais. O negócio do governo é gastar. Mas agora ele não pode, porque senão ele perde qualquer condições da retomada do crescimento. Essa é uma equação muito simples. Isso é o que ele quer. Se ele conseguir isso, é duvidoso que ele consiga, e essa é a minha agonia, porque isso pode demorar muito tempo nessa situação aí precária para todo mundo, mas se ele conseguir isso, entrando mais dinheiro, tudo fica mais fácil. É claro que sim. Então, eu não tenho muito medo dessa questão dos 20 anos. 20 anos é só para sinalizar, olha, isso é para valer. Então, essa é a minha visão. E a minha visão se completa também, se complementa com a questão do que foi dito aqui, que eu acho que foi mais uma forma de retórica do que a realidade, que é a questão do rompimento com a Constituição. Eu acho que nós não devemos levar a coisa por esse lado, porque ela revela o quê? A nossa fraqueza e a nossa incapacidade de impedir que esse governo formar uma maioria tão grande que ele tem no Congresso para aprovar uma reforma constitucional. Esse é o problema nosso. Ele não está rompendo nenhuma Constituição, a não ser no sentido figurado e político. Ele está fazendo uma reforma constitucional, segundo seus interesses, com a maioria que ele compôs. E se ele compôs essa maioria, de quem é o problema? O problema é nosso, que deixamos isso ocorrer. E, em grande medida, e aqui eu volto a afirmar, essa responsabilidade compete ao governo, o governo anterior, que deixou toda essa situação sair do controle. Isso a gente tem que cobrar também. E perdeu qualquer condição de formar uma resistência suficiente para impedir que esse governo faça o que ele está fazendo. Para completar a questão da Previdência. Eu acho que também a gente não pode continuar considerando a Previdência como algo intocável. Necessariamente ela precisará sofrer uma reforma, pelas condições que mudaram nos últimos tempos. Alguém aqui perguntou quem é mais de 50 anos aqui. Eu acho que essa quantidade de pessoas que são tarifa zero, que não pagam os transportes e que estão cada vez mais participando da vida pública, vai aumentando. A quantidade de aposentados vai em aumento. Felizmente, a média de vida do brasileiro subiu. E isso significa que as pessoas vão passar mais tempo recebendo benefícios. E se vocês imaginam uma situação econômica como essa trágica que foi apresentada aqui, em que as pessoas que contribuem para a Previdência diminuíram e as pessoas que recebem os benefícios estão em aumento e permanecem mais tempo em aumento, eu quero saber como equacionar esse problema. Então, esse problema tem que ser equacionado como? Quem tem que pagar por isso? Quem tem que pagar por essa transição para um novo sistema previdenciário? Aqui eu volto a dizer, são aqueles que são os titulares dessa dívida pública de 3 trilhões e estão lá na ponta do triângulo. Esses é que tem que pagar. E alguém falou aqui algo muito interessante e importante que nós propusemos numa campanha passada, da qual eu participei, é a dívida ativa.
A dívida ativa, quer dizer, a dívida que a sociedade tem com a União, chega a ser cerca de R$1 trilhão. A dívida pública hoje chega a ser 3 trilhões. Então, a dívida ativa, quer dizer, pessoas que devem ao poder público e não pagam por alguma razão, porque tem meios aí de protelar os seus processos tributários e tal, e de repente o governo fornece esses refis malditos, essas anistias aí que permitem ao sujeito não pagar porque amanhã vão me anistiar. Isso poderia render, e foi um projeto que saiu no governo ainda da Dilma, isso sim, a securitização dessa dívida. Eu pego essa dívida, tem empresários muito poderosos que receberam inclusive financiamento do BNDES, que está aqui na dívida ativa. Eu pego esses títulos e vendo no mercado. Então isso seria uma solução. Agora esse governo não quer isso. O governo anterior chegou a propor isso, mas esse negócio desapareceu do mapa. Aí está uma fonte, pelo menos uns 300 bilhões de reais, que poderiam ser arrecadados com a venda desses títulos de dívida que tem o setor privado e o setor público. Então, se vocês olharem, acho que a revista o Jornal Valor publicou em certo momento, os maiores devedores e quem mais recebia dinheiro do BNDES, esse dinheiro de mão beijada aí para esses campeões, empresários campeões, havia uma grande correspondência. Você está favorecendo o grande empresário no BNDES e está deixando de receber a dívida que ele tem com o próprio município ou com a federação, porque ele tem meios aí jurídicos de tentar escapar